falo que eu tenho muito orgulho de ter o pastor Roberto aqui da nossa equipe, e ele é o pastor mais profundo dessa igreja. É o camarada que vai mais assim a fundo. Eu estava olhando a Bíblia dele assim, abri assim, tá em hebraico aqui, ó, escrito em hebraico. Eu falei assim, rapaz, é só você mesmo. Você é um dos príncipes dos pregadores, viu? Pastor Roberto estará compartilhando a palavra conosco nesta manhã. Amém. Que maravilha. Obrigado pela honra, viu? A paz do Senhor Jesus, amados. Amados, esses amados aqui não cansam de me honrar. E toda vez que fala esse negócio de profundo, me faz lembrar de uma irmã lá em BH, num retiro, em que eu tive a primeira experiência nesse retiro de ministrar. Aí ela veio a mim no final e falou assim, pastor, vou dizer uma coisa, viu? O negócio foi tão profundo, foi tão profundo, foi tão profundo, e aí foi para o fundo, foi para o fundo, foi para o fundo. Eu fiquei sem ar. Quase eu morro. Pelo amor de Deus, não faz um negócio tão profundo assim, não. Aquilo me marcou. Porque essa foi a maneira que ela encontrou para dizer que não entendeu nada. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não ser tão profundo. Oh, Senhor, dê graça aqui. É verdade, muita graça nessa manhã. Glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo um momento muito delicado em nossa nação. E eu estive orando diante do Senhor, desde que o pastor Jonas me incumbiu de estar aqui com os amados, para poder compartilhar uma palavra. E por mais que eu tentasse, assim, na minha mente, no meu coração, caminhar para uma outra direção, sempre me vi inclinado para poder compartilhar dentro dessa realidade que estamos vivendo. E entendendo não somente essa palavra, não somente no que diz respeito à nação, no sentido político da palavra nação, mas entendermos e recebermos essa palavra como indivíduos, como pessoas. Porque o que Deus fez através de Cristo Jesus na cruz do Calvário fez para nossas vidas, para nos redimir, nos alcançar. A graça para nos alcançar individualmente. Mas nós entendemos também como nação, porque nós estamos aqui hoje, nesta manhã, não somente como pessoas, filhos de Deus, mas também nós estamos aqui como cidadãos brasileiros. E eu entendo que a questão mais séria não é nem aquilo que a mídia nos passa. Nós entendemos que o que hoje está acontecendo é reflexo, na verdade, de realidades espirituais. Ao longo da Bíblia, nós começamos a entender que as nações e os seus governos têm uma relação profunda com o mundo espiritual e com os governos espirituais. E entendemos que o Brasil não é diferente disto. Nós, como igreja e povo de Deus, temos uma perspectiva de cima para baixo. E não somente de baixo para cima. Por isso nós não nos movemos tão somente por noticiários. Além do que, os noticiários são parciais, interesseiros.
nós nos movemos por um discernimento de espíritos. E por aquilo que o nosso Deus está falando à sua igreja, a igreja brasileira. Porque o nosso Deus fala à sua igreja dentro do contexto em que esta igreja está vivendo. Por isso, amados, diante disso, nós entendemos que estamos de fato num tempo, não somente maio de 2017, mas estamos num tempo, um tempo de decisão. Não sei se eu chegarei ao ponto de falar que estamos no vale das decisões, mas nós estamos num ponto, eu diria a vocês que o Brasil chegou numa bifurcação. Ou essa nação vai para o cativeiro, e ela vai se prendendo e se deteriorando cada vez mais, ou essa nação vai para experimentar uma liberdade e uma redenção e uma bênção. Eu creio que nós estamos vivendo como igreja no Brasil num tempo de transição. O fim de uma era, o fim de uma estação, o fim de um ciclo e o início de outro. E todas as vezes nas Escrituras Sagradas e ao longo da história da igreja, em que se vive esse tempo de transição, é um tempo muito especial para que haja um profundo arrependimento. Porque o arrependimento, ele é sempre a morte e a ressurreição. O arrependimento é sempre o fim e o começo. Todo arrependimento, seja ele individual, dentro da tua casa, dentro do teu quarto, ou seja ele nacional, como nação, como país, como cidade, o arrependimento é sempre o ponto divisor de águas. É quando algo se encerra e algo começa. E eu creio que estamos vivendo exatamente nesse ponto. O que o Brasil há de ser nos próximos meses vai depender muito do modo como a igreja vai se comportar nestes dias. Por isso queremos trazer aos amados uma palavra: o Brasil diante da cruz. Chamar essa nação para estar diante do Calvário. E eu creio que esse chamado está sendo feito ao longo de toda esta nação, de toda essa terra. Eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres com uma voz profética, tocando uma buzina no Monte Sião, chamando a sua igreja para um profundo arrependimento, para que essa igreja se humilhe e se encurve diante da cruz, a fim de que toda a sentença que foi dada a essa nação de destruição e morte seja removida, seja retirada, e a palavra da bênção, a promessa da bênção prevaleça. Amém, amados? Por isso eu gostaria que nós abríssemos a palavra para termos um fundamento. Em primeiro lugar, queremos apresentar um fundamento da cruz, o fundamento da justiça de Deus. A justiça de Deus para esta nação já foi dada na cruz do Calvário. A justiça de Deus para a minha vida pessoal e para a sua vida, amado, já foi dada na cruz. Observe Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Diz assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, tanto PSDB, o quanto PT, tanto PMDB,
PSB, tanto Michel Temer quanto Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, a minha vida, a tua vida, todos estão debaixo do pecado. Não há acepção de pessoas. Todos, como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há, amados. O que nós mais temos ouvido e visto é a verdade desta palavra. Não há justo nem sequer um. Queridos, quando nós falamos de corrupção, parece ser um atributo político. Mas corrupção não é privilégio de político. Corrupção é uma condição do ser humano. Eu estava ouvindo e vendo essas reportagens sobre essas corrupções nesses níveis, como nós temos conhecido. E aquilo revolta, deixa indignado. E eu já me posicionando como um juiz para emitir uma sentença contra estes corruptos. E aí, naquele momento, começou a vir à minha memória o que eu chamaria aqui, entre aspas, de minhas pequenas corrupções. Porque minhas corrupções pessoais, elas não são de 30 milhões de dólares. Mas eu comecei a me lembrar, e eu diria a ser lembrado, das corrupções dentro da minha casa, dos relacionamentos corruptos, das, entre aspas, eu diria também, pequenas mentiras, porque parece que nós só vamos considerar que algo seja de fato um pecado se ele for de uma grandeza estratosférica. E parece que se for numa dimensão menor, inferior, não receberá o mesmo peso, não receberá a mesma vergonha. E, no entanto, todos nós aqui sabemos, amados, o quanto todos nós, numa dimensão ou noutra, num grau ou noutro, numa situação ou noutra, nós somos corrompidos e corrompemos. Talvez até para vir aqui, talvez até para sentar nesse banco aí, talvez até para poder marcar com tua bolsa, com alguma coisa, o lugar teu. Você já está agindo de maneira corrupta. Não precisa nem ir em casa ou em algum outro lugar, até dentro do templo, assim chamado sagrado. Até mesmo numa fila, talvez, até para entrar aqui, até mesmo na hora de estacionar o carro ao nosso redor, nós vamos com aquelas pequenas corrupções, que pelo fato de não trazerem consequências tão graves, nem para nós e nem para os outros, nós nunca as qualificamos ou as classificamos como corrupções. E, no entanto, todos nós sabemos, à luz da Escritura e à luz da santidade, do caráter do nosso Deus, que uma coisa não deixa de ser o que é, simplesmente por causa da quantidade desta coisa. Na verdade, a qualidade de pecado não muda, seja qual for o tamanho. A palavra está dizendo, não há justo, nem sequer um. De alguma maneira, eu diria que todos os brasileiros são colocados dentro de um mesmo lugar,
O Senhor coloca o seu prumo nessa nação e nenhum de nós ficará de fora. Nenhum de nós sobra. Todos são colocados e encerrados debaixo do pecado. E, portanto, todos afastados da glória, todos necessitados de Deus, necessitados de algo e de alguém que venha nos salvar desta condição, que venha nos salvar dessa situação. A avareza é obra da carne. A avareza não é problema da Odebrecht. É obra da carne. Assim como idolatria não é um comportamento católico. Idolatria é obra da carne. E quando se fala em obra da carne, está colocando sobre todos nós. Nos coloca todos como necessitados da mesma graça. Não é verdade, amados? Por isso, quando nós estamos nessa manhã falando sobre o Brasil diante da cruz, talvez a grande diferença agora seja que nós vamos antecipar os demais, correr e chegar primeiro. Vamos ser os primeiros a nos humilhar, a dobrar nossa cerviz e dizer: Deus, tem misericórdia. E é justamente por causa desse ato de humilhação que sobre nós virá autoridade para interceder por esse país. Em nome de Jesus. Nós só teremos autoridade para abençoar essa nação quando não estivermos no mesmo pecado desta nação. Por isso, precisamos correr para a cruz. Observe bem a palavra, ainda continuando. O que aconteceu na cruz para resolver essa questão de todos debaixo do pecado? Não há um justo sequer. Portanto, não há saída para nenhum de nós. Não há nada que façamos que nos torne melhores. Não há nada que façamos que nos torne justos, justos no sentido de pessoas retas. Não há nada que façamos. Essa condição nossa nos coloca num desespero de dizer assim: quem poderá então nos livrar dessa condição? Estamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Então estamos condenados à morte. Se há justiça nessa terra, temos que morrer. Não existe impunidade quando o assunto é justiça de Deus. Se todos estamos debaixo do pecado, então todos igualmente morrerão, porque o salário do pecado é justamente a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Esta é a sentença da justiça de Deus. Agora veja o que vai acontecer da parte deste mesmo Deus que traz essa sentença de morte. No versículo 21 do mesmo capítulo 3 diz: mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus,
que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora veja o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Ao qual Deus propôs como propiciação, guarda essa palavra, propiciação. Deus propôs que Jesus Cristo seria a nossa propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados irmãos, propiciação significa Deus sendo generoso conosco por causa do sacrifício do seu Filho. Isso é propiciar, propiciação. Essa palavra quer dizer exatamente isso. É Deus podendo ser generoso, podendo nos perdoar por causa do sacrifício do Filho. Por quê? Porque é sobre o Filho que vem a justiça de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O Senhor Jesus Cristo toma então sobre si os nossos pecados. O ato do Senhor Jesus é chamado pelo apóstolo aqui no capítulo 5 de Romanos de um ato de justiça. E esse ato de justiça aconteceu por causa da convergência de todas as ofensas, todas as iniquidades, todos os pecados. A ira de Deus, portanto, foi derramada sobre seu Filho. E em seu Filho Deus cumpriu a sua justiça. Isso quer dizer que Deus foi justo, porque sobre seu Filho cumpriu a justiça. O Filho terá que morrer. Mas ao mesmo tempo Deus foi justificador, porque a morte do seu Filho foi em nosso lugar. E Ele nos justifica, ou seja, Ele nos torna pessoas justas, por causa do sacrifício de seu Filho. É o que diz a palavra em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que, por intermédio dele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Amados, isso aconteceu, nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Graça, 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 graça. As ofensas que vieram sobre o Filho abundaram. E ali na cruz superabundou a graça.
a justiça de Deus foi imputada sobre nós, pela graça, mediante a graça. E nós a experimentamos pela fé no Filho. Porque cremos, fomos considerados justos. Amém, amados? Veja bem, estamos falando de nós individualmente, mas também queremos hoje falar de Brasil. Brasil, Brasil. E agora, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que é muito prático e que traz uma experiência para nós. O que lemos até agora aqui em Romanos 3 é o fundamento, é aquilo que Deus fez em seu Filho. Deus nos torna justos mediante o sacrifício do Filho. Isso significa que o Filho é propiciação. Deus é generoso para conosco por causa do sacrifício de Jesus. Agora eu queria apresentar para você uma experiência de oração que alguém vai estar fazendo aqui na palavra. E através desta oração, ele vai estar experimentando esta justificação. E como é que eu vou experimentar a graça de Deus em meu favor? Como é que eu vou experimentar a redenção em meu favor? Como é que eu vou experimentar o que Deus fez na cruz? Como eu vou experimentar a justiça de Deus em meu favor? Eu queria que você agora compreendesse isso. Espero que não seja profundo. A cruz de Cristo aconteceu. A justiça de Deus se manifestou na cruz, porque o nosso Deus é um Deus santo, e porque nós somos pecadores. A cruz de Cristo é o encontro do quanto santo Deus é e do quanto carnais, perversos, pecadores nós somos. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fomos justificados gratuitamente por sua graça. Toda provisão completa em nosso favor. Os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Tudo convergiu na cruz do Calvário, onde abundou as ofensas. Ali na cruz, superabundou a graça. Não é algo que Deus vai fazer, Ele já fez. E agora, eu terei uma experiência com a graça. Hoje, em 2017, estamos falando para a igreja no Brasil e para o Brasil desta igreja. A experiência hoje com a graça vai depender, presta atenção nisso, amados, a experiência hoje,
a experiência neste domingo, a experiência nesta segunda, a experiência nessa terça, a experiência nesse mês de maio, a experiência no mês de junho, a experiência nesse ano de 2017, a experiência com a graça de Deus, a graça que flui da cruz. Essa experiência vai depender do quanto nós reconhecermos os nossos pecados, o quanto nós confessarmos os nossos pecados, o quanto nós admitirmos a nossa pecaminosidade. Somente aqueles que se humilham experimentam da graça, porque somente aqueles que se humilham reconhecem que são necessitados desta graça. A cruz não é para quem não peca, a cruz não é para quem é forte, a cruz é para fracos, a cruz é para doentes. A graça veio justamente para estas pessoas. Por isso, eu só vou experimentar a graça de Deus da cruz, eu só vou experimentar a redenção quando eu assumo, quando eu reconheço e quando eu admito a minha pecaminosidade, a minha carnalidade. Eu queria apresentar para vocês uma experiência de oração. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Observa, amados. Um dos homens que foi orar, o fariseu, ele confiava em si, ele cria que ele era justo. Amados, quem confia em si e quem crê que é justo, não experimenta a obra da cruz, não experimentará a graça libertadora do Calvário, não experimentará a graça redentora do Calvário, não experimentará a graça curadora do Calvário. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Amados, a cruz é desnecessária para o fariseu. Agora observa o publicano no versículo 13. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício. Amados, propício é daquela palavra que lemos em Romanos 3, propiciação. Propiciação é Deus sendo bondoso para comigo por causa do sacrifício de seu Filho. O que esse publicano está dizendo é: eu não sou justo, nunca conseguirei ser. Eu reconheço a minha pecaminosidade, a minha carnalidade.
E eu reconheço que só serei justo pela obra do teu Filho na cruz, porque só o teu Filho é justo, e a obra da morte do Filho na cruz é a justiça tua, ó Deus. Eu aceito a tua justiça, por isso eu confesso o meu pecado. Aí ele diz aqui assim: sê propício a mim, ó pecador. Agora veja o que Jesus diz no verso 14: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado. Justificado. Olha que coisa tremenda. Esse homem experimenta a justiça de Deus em sua vida. Ele é justificado, porque ele se humilha, e ao se humilhar, ele reconhece que ele depende do que foi feito por ele na cruz. A cruz tem toda a provisão para os seus pecados. A cruz é por causa dos seus pecados. E ele então entende que a graça só virá sobre ele se ele se humilhar. Olha o que diz Jesus no restante: porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Observe, amados, que a experiência com o perdão, a experiência com a redenção, a experiência com a purificação, a experiência com a restauração, a experiência com o renovo, a experiência com a cura, a experiência com a bênção, a experiência com todas as qualidades do Calvário, dependem da humilhação. Porque humilhação é reconhecer a minha condição. Humilhação é confessar a minha iniquidade, confessar os meus pecados. Humilhação é confessar a minha imundícia. O Brasil necessita se humilhar. A igreja brasileira precisa se humilhar. A igreja brasileira está envolvida nos mesmos pecados contra os quais ela tem se levantado. A igreja brasileira precisa se diferenciar. Se ela se igualou na imundícia, ela precisa se diferenciar na humilhação. Se os outros não vão se humilhar e curvar a cerviz aos pés da cruz, a igreja precisa fazer diferença. E diferença nessa hora é reconhecer as suas iniquidades. E quando eu digo isso, amados, eu não estou apenas agora dizendo assim: mas eu não estou lá no congresso para poder estar pecando com aquelas pessoas. Não, reconhecer a iniquidade não necessariamente tem a ver de estarmos cometendo nós mesmos os mesmos pecados, ainda até que estejamos também. Mas, além disso, se humilhar agora é a igreja se identificar com os pecados, ainda que não sejam dela. Humilhar diante do Senhor nesta hora, neste momento crucial em que a nação está vivendo, neste momento crucial em que a igreja brasileira está vivendo, não significa necessariamente se estamos cometendo os mesmos erros, mas significa, sobretudo,
nós nos identificarmos com os erros que os outros estão cometendo, como se nós mesmos aqui estivéssemos cometendo esses erros. Humilhação envolve isso. Humilhação envolve orar no plural e dizer: nós temos pecado, nós temos sido corruptos, nós temos vendido o Brasil, nós como igreja, nós como povo brasileiro, estamos transformando esse país num balcão de negócios. Vendemos essa nação a troco de alguns milhões. Vendemos essa nação como uma prostituta. Transformamos o Brasil numa mulher profana à beira da estrada, que é vendida a troco de alguns milhões. Não importam quantos sejam os milhões, o Brasil vale muito mais do que esses trocados. Precisamos levantar e nos identificar como se nós aqui estivéssemos fazendo isto e não essas pessoas. Sabe por quê? Porque talvez essas pessoas jamais irão aos pés da cruz, mas nós iremos como igreja, iremos como parte da nação, e vai ficar em memória no tribunal eterno. Tem cidadãos brasileiros neste lugar que se arrependem dos pecados. Tem cidadãos brasileiros aqui que se arrependem dos seus próprios e pessoais pecados, e dos pecados alheios, e dos pecados coletivos. Tem que ficar registrado no tribunal eterno contra toda a força invisível de principados e potestades e dominadores do mal. Precisam saber, diante do Deus eterno, juiz de toda a terra, diante do advogado, o Senhor Jesus Cristo, esse promotor dos infernos, acusador de nossas almas e acusador do Brasil, tem que saber: o povo brasileiro, representado por esta igreja, se humilhou aos pés da cruz e reconheceu os pecados, e por isso tem o direito de experimentar da graça. Se nós nos humilhamos, nós temos o direito de experimentar da graça, o direito de experimentar do perdão, porque já fomos perdoados na cruz há 2000 anos atrás, já fomos purificados de toda injustiça há 2000 anos atrás. A obra já foi consumada e é uma obra completa. Hoje nós estamos aqui para experimentar dessa obra. Não que ela está atuando hoje, agora. Essa obra já atuou completa há 2000 anos atrás. O que fazemos agora é experimentar. E a experiência com a graça depende da humilhação. Eu queria abrir com vocês Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Palavra do Senhor, a partir do versículo 6. Observa isso, amados. Tiago 4, a partir do verso 6. Todavia, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Brasil, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante purificai os corações. Senti as vossas misérias. Cabe a nós, igreja brasileira, experimentar esse versículo 9, senti as vossas misérias. Precisamos sentir as nossas misérias. Lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto
e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, Brasil, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Vamos encerrar com essa leitura. Daniel vai praticar o que acabamos de compartilhar. Daniel vai fazer uma oração. E a oração de Daniel segue o mesmo espírito da oração do publicano. Sê propício a mim, pecador. Mas aqui em Daniel há um contexto bastante delicado, porque envolve não a vida dele, individual, mas envolve a nação de Israel. Por isso é importante essa oração para nós e para o Brasil. Aqui, o povo de Israel, está saindo do cativeiro babilônico depois de 70 anos. E é hora do povo voltar para a terra. Entenda bem isso agora. Aqui é um momento de transição. Sair do cativeiro e voltar ao seu lugar de origem para prosperar. Brasil, tu estás vivendo exatamente isso, nação. Sairás do teu cativeiro, voltarás à tua posição original estabelecida por Deus, para prosperar. E é exatamente nesse fim de um ciclo de 70 anos, início de um novo tempo para a nação. Aqui vai dar início às 70 semanas proféticas de Daniel. Aqui virá o fim do reinado medo-persa. E aqui vai se estabelecer um novo império, que será o Império Grego. Há mudanças de governo. Envolve batalha espiritual, como você vê no próprio capítulo 10 do profeta Daniel. Mas aqui no capítulo 9, tem uma oração de Daniel que faz todo o sentido para o momento do Brasil, que diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos, pecamos. Essa é a nossa oração, amados. Nós pecamos. Não importa agora, eu repito, se você tenha pecado ou não, esse tipo de pecado. Nesta hora nós nos identificamos para dizer: pecamos. Como brasileiros pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas,
que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Amados, aos governantes desse país pertence a vergonha. Desde o presidente da República até os vereadores da nossa cidade, todos que estão incluídos em não cumprirem as leis e os mandamentos do Senhor, pertence à vergonha. Precisam corar de vergonha. Precisam saber que há um Deus nesse país, há um Deus nessa nação, o Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus do Brasil. E eles precisam, os governantes precisam corar de vergonha. Versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo o Brasil tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porque debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito no Brasil. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e te adquiriste nome como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor de sobre o Brasil. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se o Brasil um povo com vergonha, envergonhado, humilhado para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração da tua igreja e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa nação. E para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiando em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa.
Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque este país, esta cidade de São Paulo, chamam pelo Teu nome. Aleluia. 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 Vamos ficar em pé, amados. Neste momento, como igreja, não temos o poder de juízes. Temos a autoridade e o poder de intercessores. Chegará o tempo quando a igreja julgará nações. Mas neste ano, não estamos na posição de juiz para com o Brasil. Estamos na posição de sacerdotes para com esta nação. E é como sacerdotes que nós vamos agora aos pés da cruz. Como nação, nós queremos experimentar da graça de Deus. Como nação, queremos experimentar a justiça de Deus, revelada pelo Evangelho. Como nação, como povo, queremos experimentar a redenção. Como Daniel clamou em favor do seu povo, clamamos em favor do nosso povo. Ouve, ó Deus, e perdoa. Perdoa. Ouve, ó Deus, e perdoa. Porque estamos aqui confessando, temos pecado contra Ti. Temos adorado outros deuses. Temos nos curvado diante daqueles que não são Deus. Temos feito da madeira, do gesso, da pedra, do pau, deuses. E temos nos curvado diante deles. Perdoa, ó Deus. Perdoa. Cometemos pecado, temos pecado contra Ti. Temos derramado sangue inocente, sangue de crianças, sangue de bebês. Temos abortado livremente nas ruas desta cidade, deste país. Temos abandonado o órfão e a viúva. Temos comprado o trabalho dos outros com um par de sandálias, trabalho escravo, humilhando pessoas para atender nossos próprios interesses materiais e econômicos. Temos abandonado as crianças em escolas de lata, de latão. Temos abandonado
homens e mulheres em filas intermináveis de hospitais, morrendo na fila. Atendimentos que duram meses. Temos oprimido o povo, oprimido o povo. Temos cometido pecado diante de Ti. Pecamos contra Ti. Pecamos contra Ti, oferecendo peitas, propinas, por causa da usura e da ganância. Pecamos contra Ti, e os nossos pais, que formaram esta nação, também pecaram contra Ti. Confessamos as iniquidades passadas, daqueles que vieram formar este país. Temos roubado uns dos outros, para nos promover. Transformamos a desonra numa cultura. Desonramos homens e mulheres largados nas ruas. Desonramos pais e mães. Desonramos crianças nas creches. Não pode. Basta, Deus. Poupa teu povo. Perdoa-nos. Poupa teu povo. Tira de sobre o Brasil a vergonha e o opróbrio. Poupa teu povo. Clamamos pela justiça do Calvário. Clamamos pela justiça da cruz. Vem, perdoa. Purifica-nos de toda injustiça. Lava-nos. Lava-nos com o teu sangue. Jesus, Jesus, Senhor desta nação, toma teu lugar. Toma teu lugar. Como igreja, corremos aos pés da cruz. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil. Xalabalabá. Brasil, Brasil, Brasil. Shekalabalabalabalabá. Brasil, Brasil, ouça a voz do Senhor teu Deus. Shalabalabá. Tikelebala.
Brasil, nação brasileira, abençoamos a tua vocação. Tu foste separada, tu tens o dom redentivo da adoração. Nação brasileira, nós liberamos a tua vocação para Deus. Tu foste separada desde o ventre, Brasil, para ser adoradora do Senhor teu Deus. Nesta manhã nós declaramos: Brasil, Brasil, as tuas eiras se encherão de trigo. Os teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Comerás abundantemente e te fartarás. E o povo que há em ti jamais será envergonhado. Ouve, ó Brasil, ouve, ó Brasil, Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aleluia. Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Seja glorificado, seja adorado. Aqueles que
o Brasil é do Senhor Jesus. É verdade, o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Abençoamos a igreja brasileira. Declaramos a igreja brasileira uma igreja livre. É uma igreja santa. É uma igreja irrepreensível. É uma igreja vocacionada. Uma igreja separada para Deus. Uma igreja que é luzeiro de Deus nesta geração. Oh, eu quero declarar aqui um coração cheio de fé. O amor de Deus seja sobre esta igreja no Brasil. A graça do Senhor Jesus seja sobre esta igreja no Brasil. E a comunhão do Espírito seja com esta igreja brasileira. Seja com a tua vida, meu amado, minha amada. Seja com a tua casa, a tua família neste país. Ah, o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja ali no poder judiciário.